Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Dessa vez não é o Luiz me imitando, sou eu mesmo falando, Alessandro. Episódio número 130 ou 129, Luiz Domingos? 130 o anterior. 130. Episódio número 130, onde a gente vai voltar aqui um pouco às raízes, né? A gente falou bastante de eleições, que são episódios que nós gostamos também, mas foi uma sequência longa, né? De eleições Brasil, eleições Estados Unidos. Dessa vez nós retornamos a um episódio sobre teoria social, política, né? Vamos falar de algo super, super recente, né? De um autor que tem ganhado reconhecimento já bastante internacionalizado, né? Inclusive nas academias brasileiras. O Achille ou Achille, né? Vai depender da forma qual o idioma de natureza. A gente vai falar Achille aqui, o Achille Mbembe, né? Autor camaronês, né, ensaísta camaronês, que tem uma obra de muito fôlego. A gente vai tentar utilizar alguns dos seus conceitos aqui, e para isso estou aqui reunido com um grande pensador também, não menos importante, lá de Querência do Norte. Tudo bem, Luiz Domingos? Tudo bom, Ale? Saudações a todos e todas. Meu campo de reflexão está no campo da fofocologia no Noroeste Paranaense. Mas então, esse episódio a gente já estava há muito tempo querendo voltar a fazer uma abordagem de temas de teoria e desses conceitos, e nós vamos contar com a ajuda da Natalie Hoff, que é mestre em ciência política, pesquisadora, faz doutorado em ciência política e professora de relações internacionais na Unicuritiba e na Uninter, e ela é estudiosa da obra desse autor, então ela vai nos ajudar a entender o pensamento dele. Mas, como vai ficar claro também no decorrer do episódio, esse trabalho, as obras dele também iluminam muitos assuntos da política contemporânea, da política prática. Então aqui não é uma aula de teoria teórica, né? Só pela teoria, mas também pensar temas muito urgentes da política, a eleição do próprio Trump, o que está acontecendo na Palestina, o Brasilzão. Então, são autores que iluminam, é um autor que ilumina muito essas questões. E hoje, em particular, Alessandro, nós estamos aqui, nós não mudamos o tema do episódio, porque a semana passada nós não pudemos gravar por confluência de doenças, agendas de trabalho, e aí agora já estava bem estruturado o episódio, e hoje saiu o indiciamento, né, da Polícia Federal. A lista daqueles que são indiciados pela Polícia Federal estava mais aguardada, Alessandro, do que lista de convocados para a Copa do Mundo, mais aguardada que lista de melhores filmes do Oscar. Então hoje foi um dia de muita euforia, né? Que a lista ficou longuinha, 37 indiciados pela Polícia Federal. Então tá lá o Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Valdemar, o Valdeco, nosso grande conhecido aqui de vários episódios. Então, não vamos focar nisso, porque o tema não é esse, de fato, mas a gente toca nisso na medida do possível ainda hoje, nesse episódio. E temos que gravar a tempo de poder ir assistir o Jornal Nacional, que hoje, segundo um meme que está rolando aí na internet, é um episódio do Jornal Nacional, é uma edição de colecionador, que vai apresentar os detalhes do indiciamento da PF sobre o golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Então vamos lá, o que você tem aí para nós? Não, eu reforço aqui os agradecimentos para Natalie Hoff, que é professora de Relações Internacionais da Unicuritiba, né? O grande Natalie, ex-colega nossa, e que com certeza nos ajudou para entender um autor que é cabeludo no ponto de vista da complexidade do pensamento, dos conceitos. É aquele tipo de livro, né? As obras dele, nas últimas semanas a gente ficou dedicado a isso, que demora para processar na cabeça, né? A gente vai refletindo coisas, pensando coisas. É uma escrita meio pesada, né? Então fica o nosso agradecimento. E também agradecemos os nossos ouvintes que mandaram carinhosas mensagens na nossa ausência, Luiz Domingos. Então, primeiro, desculpa aqueles que ficaram esperando semana passada, pelo atraso dessa semana também. A vida tá corrida, a vida de professor não é fácil, mas Homer, desculpa, estamos aí na pista fazendo. E também fica o nosso agradecimento para Yasmin Oliveira, lá de Goiás, que nos mandou uma mensagem que deixa sempre a gente muito feliz, né? A gente gosta de estar participando com vocês desses desafios acadêmicos, onde entender a nossa vida mesmo.
Bom, Luiz, vamos contar como imagem inicial? Não tem nada a ver com imagem inicial, não é nada pedagógico isso aqui, mas a gente vai falar mais ou menos de onde veio a ideia, né? Eu tinha uma ideia, eu conversava com o Luiz sobre isso, de sempre utilizar o prêmio Holberg, que é um prêmio da Noruega, né? Que tem algum impacto dentro das ciências sociais, né? Das humanidades como um todo, e que nomeia grandes pensadores sempre. E uma forma da gente ficar mais ou menos atualizado com o que está acontecendo foi ver o vencedor de 2024, que justamente era o Achille Mbembe. E isso bateu ainda, né, no nosso calendário com o Dia da Consciência Negra, né, que foi ontem. Nós gravamos agora no dia 21 de novembro. Dia 20 de novembro é esse dia de memória, né, dessa luta, já de centenas de anos aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma boa forma da gente tocar em diversos assuntos e de trazer algo novo para vocês que estão nos ouvindo aí. Então, Luiz, posso ir para a descrição dos blocos já? Vamos lá. No primeiro bloco a gente vai falar do conceito mais importante dele, um pouco da biografia do Achille Mbembe, e o conceito de necropolítica, que talvez seja o que vocês conhecem ou já ouviram falar. No segundo bloco nós falamos sobre formas como a obra do Achille Mbembe podem nos ajudar a entender, compreender a política no mundo atual, alguns acontecimentos, né? E outras consequências que decorrem desse início aqui que a gente vai trazer no primeiro bloco. Então fique com a gente aí, galera. Então, Alessandro e ouvintes, dignos ouvintes, né? Digníssimos. Rapaz, você colocou a imagem inicial, que é o prêmio, e é importante um ponto de partida, porque os prêmios que são famosos na mídia, basicamente, eu ia falar o Oscar, o Nobel. O Nobel, em geral, ele não tem prêmio de ciências sociais ou humanas, né? Mais perto da economia. E o que foi laureado esse ano, lá o Acemoglu e Robinson, Por que as Nações Fracassam, é um livro muito celebrado, mas é uma coleção de etnocentrismo. E esse prêmio da Noruega, ele já premiou autores europeus, mas também autores pós-coloniais, né? Que é o caso do Mbembe. Então, é muito importante olhar para esses prêmios e essas obras, porque são outros pontos de vista. Isso é que é mais importante. E não só evitam o etnocentrismo, como explicam e criticam o etnocentrismo. Então, é uma oportunidade de um grande contraponto com o mainstream, com essa coisa da moda que foi propagado recentemente no Prêmio Nobel de Economia, lá dos autores do Por que as Nações Fracassam. Então, quem que é esse autor? Ele tem a formação em várias áreas, formação forte em história, em filosofia, mas quem que é a pessoa Achille Mbembe, Alessandro? Mbembe. É difícil de falar, né? Eu falo Mbembe, você fala Mbembe. Eu acho que você está correto, na verdade. Então, né? A gente já adiantou isso, mas ele tem se tornado uma espécie de novo clássico, assim, né? O mais novo do panteão de autores que está sendo... Eu, inclusive, me deparei com o Mbembe em prova de concurso público, cara. Então, ele tá aparecendo em apostila, ele tá aparecendo em tudo. É um autor que realmente tá voando, né? O número de citações dele é enorme. Ele é nascido em Otelé, uma cidade que era do Camarões na época que o Camarões ainda era, em partes, colonizado pela França, né? Então, ele nasceu no Camarões francês, digamos assim. Hoje, o Mbembe é professor, pesquisador da Universidade de Joanesburgo e também atua como professor visitante da Duke University, né? Então, ele passou por uma série de universidades importantes, Columbia, Berkeley, Yale, enfim, tudo a Ivy League lá nos Estados Unidos, né? O que deu a ele esse prestígio como grande analista, né? Ele se situa ali no campo entre ciências sociais, a história, né? A análise política, a própria filosofia. Então é um ensaísta de peso, né? As análises dele têm muita coerência, domínio teórico, né? Uma coisa muito realmente bem feita. Eu até disse antes, né? É até um tipo de escrita pesada, assim, o Mbembe. Não é tão fácil, não. Então ele ficou caracterizado como um autor que investiga essa coisa da pós-colônia, mas ele não é exatamente aquela pegada pós-colonial só de apenas focar no pensamento e como sair disso, etc. Mas ele olha muito para o futuro, a decorrência política dos dias atuais, né?
ele acabou se formando, ele teve uma formação, ele está no lugar de fala dele porque ele presencia o que acontece na África do Sul, em Camarões, ao mesmo tempo que ele se formou na Universidade Francesa de Sorbonne, né, nos cursos de História, foi onde ele também fez o mestrado e doutorado. Então, ele traz toda essa complexidade, uma influência muito forte do Foucault, né? Isso, eu ia falar, ele traz na escrita dele muito transparente a influência múltipla do Foucault, do Frantz Fanon, mas também do movimento intelectual pós-colonialista que está na África e na Ásia. Então, vários historiadores, é um movimento forte na Índia, que ele é muito, ele utiliza muito. Então, é um desses autores com uma baita capacidade de sintetizar muita coisa, né? O importante claro que não é, eu acho que é um dos grandes, assim, dessa geração e da contemporaneidade. Sim, com certeza. Bom, Luiz, para início de conversa, então, a gente já vai precisar da ajuda da Nathalie aqui, né? Vamos falar um pouco dessa influência do Foucault, né? Porque o conceito mais conhecido do Mbembe, e um conceito que explica muito do que ele pensa, né? Que já é uma espécie de síntese do pensamento dele, é o conceito de necropolítica. Mas para a gente entender esse conceito, a gente vai ter que retomar o Foucault aqui, que esse conceito é uma espécie de expansão, né? Do conceito originário do Foucault de biopoder e biopolítica, né? Uma preocupação minha, antes de gravar e preparando, era que a gente vai fazer um episódio sobre necropolítica do Mbembe sem discutir biopoder do Foucault. Típica preocupação maluca, né? E a Nathalie resolveu isso, porque sem saber, ela já deu esse contexto, essa clareza de onde para o Foucault e onde continua o Mbembe. Né? Vamos escutá-la. Vamos escutá-la, então. O conceito de necropolítica, elaborado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, ele está diretamente conectado com o conceito de biopoder, que foi desenvolvido pelo Foucault. Inclusive, ele busca complementar esse conceito e dialogar criticamente com ele. Então, rapidamente, só para a gente retomar o conceito de biopoder, o Foucault ele vai introduzir esse conceito como uma forma de demarcar algumas transformações que a gente pode observar na forma como o poder é exercido entre o século XVIII e XIX, que é também o que ele chama de um processo de governamentalização do Estado. Então, basicamente, para Foucault, até ali, o poder ele era exercido a partir do que ele chama de poder soberano, que basicamente se refere ao direito de matar. Não à toa que o símbolo do poder soberano ao longo da história vai ser o direito do rei de decidir quem vive e quem morre. Então, basicamente, ele estava falando sobre um poder ou uma capacidade de decidir, então, quem pode viver, mas, sobretudo, quem pode morrer. Conforme a gente vai tendo as transformações históricas e políticas entre o século XVIII e XIX, essa forma de exercício de poder ela vai sendo substituída por um exercício um pouco mais indireto e, digamos que, menos repressivo do poder, que é o que ele chama de biopoder. Para ele, nesse período histórico, vai acender uma preocupação cada vez maior com a gestão da vida biológica das populações. Então, esse poder que antes estava associado ao direito de matar do soberano, ele passa a estar muito mais associado com a capacidade que os governos vão ter de gerir a vida das suas populações. E como é que eles vão saber isso? Por meio da coleta de informações, de discursos relacionados às questões vinculadas à natalidade, mortalidade e outros índices. Então, o biopoder é um conceito Foucaultiano que está diretamente vinculado com a ideia de biopolítica, que, em última instância, está fazendo referência com esses dispositivos que foram sendo criados ao longo da história para gerir e administrar as populações, então a população enquanto uma coletividade, e para ter uma certa ingerência sobre a vida biológica dessa população. Então, com isso, o governo ele deixa de fazer morrer e deixar viver, que é a característica do poder soberano, e passa, então, a fazer viver e deixar morrer. O governo, a atuação do governo, em termos Foucaultiano aqui, a gente não está falando de governo formal, mas de governo como conduta da conduta, conduzir as condutas por meio de múltiplas instituições políticas e sociais e discursos. Então, ele agora passa a atuar
de forma a promover a vida. Claro que isso vai ser feito a partir de certas hierarquias, né, e classificações sociais, onde alguns grupos vão ser priorizados em detrimento de outros. E é aí que entra a discussão crítica do Bembe com o conceito de biopoder do Foucault. Para ele, esse conceito, ele acaba focando muito nessa esfera sobre essa ingerência sobre a vida, então a atuação do governo na biopolítica, e acaba deixando em segundo plano algo que a gente pode colocar como um necropoder ou mesmo uma necropolítica. Ou seja, o fato de que o poder de matar, né, o direito de matar, o exercício desse poder repressivo e da violência, ainda é uma realidade muito presente em diferentes contextos da modernidade, inclusive das democracias, né, já que essa ideia de biopolítica do Foucault está muito associada com esse processo de liberalização do governo e ascensão de governos democráticos no contexto europeu, especialmente na França, né? E aí o Bembe, sendo um autor camaronês e que parte de uma base pós-colonial, com o conceito de necropolítica, ele busca jogar luz para essa violência que ainda está muito presente na política doméstica dos estados, mas também na política internacional como um todo, né? E aí o conceito de biopolítica ele é inserido justamente para entender como existe um poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, e substancialmente a gente vai ter ali instrumentos e dispositivos que ainda são utilizados a partir de certas hierarquizações sociais, quase sempre baseadas em classificação racial, né, num processo de desumanização do outro, ou mesmo ainda relacionado com o período colonial, que vai criar verdadeiros campos de mortes, né? Então, a necropolítica é esse conceito que ele busca inserir justamente para tentar entender como o direito de matar, né, e aqui, né, o direito de matar advindo daqueles que ocupam posições centrais, sejam políticas, sociais, econômicas, e esse racismo inerente à maneira como nós classificamos as sociedades, eles ainda estão muito presentes na contemporaneidade. Bom, Luiz, aqui eu vou mudar completamente minhas aulas nas próximas vezes que eu falar sobre o tema de violência, do Estado, etc. Eu acho muito massa essa ideia. Essa frase, né, que lá no passado, resgatando Foucault, né, nós tivemos essa coisa do chefe de Estado poder fazer morrer, né, escolher quem morre e deixar viver como se fosse uma opção divina que o cara tinha, né, o rei, né, você morre e eu deixo viver, né, eu concedo você o direito de vida, e que depois vai se transformar dentro das repúblicas, vai se inverter, em vez de fazer morrer e deixar viver, fazer viver e deixar morrer, né, que é o que a gente já vai indo para essa república, porque a república, né, essa ideia de democracias, de países modernos, contemporâneos, tem essa coisa de promover a vida das pessoas ao mesmo tempo que se abandona a vida de outros, né? E aí, só que essa ideia do Foucault não era explorado de uma forma que levasse em consideração as minorias de forma tão específica como o Mbembe traz nesse conceito de necropolítica, portanto, né? O fazer viver aqui é escolher grupos específicos, né, que são importantes. Outros não são, né? E esses se deixam morrer. O Foucault, ele faz o debate com a filosofia ocidental europeia, Hobbes, Locke, Hegel, essa galera que pensa esse troço chamado soberania, o soberano, que é o Estado todo-poderoso. E essa filosofia, ela fala o direito, né, ao monopólio da violência, como no Weber, mas está sempre colocado em termos universais, que você vai permitir o Estado, ao definir quem vive e quem morre, está muito implícito isso nesses autores ocidentais, tem uma conotação positiva de que a partir daí você constrói a ordem e daí constrói todo o resto. E esconde, essa perspectiva esconde o outro lado da moeda, que é, ao fazer a ordem, você está selecionando uma parte das pessoas para viverem essa ordem, essa construção de coisas, da liberdade, do mercado, mas você está eliminando outras.
Então o Foucault abre essa porta e o Bembe desenvolve isso. E essa ideia de deixar viver ou de matar é muito enfatizada e tem claramente o viés de raça. E aí, não só o racismo em relação aos africanos, mas ele explora isso, por exemplo, em relação à Ásia, em relação ao mundo muçulmano. Então, e aí, claro, quando se olha desse jeito e se desenvolve essa ideia, abre-se um mundo negativo, que é um mundo de destruição mesmo, e não é de construir nada. A partir desse olhar e desse conceito, a gente vê escombros, né? Por isso que além de tudo, além de ser uma leitura meio árida, difícil, é uma leitura pesada, porque você começa a puxar um fio que não é bonito da história humana e da própria construção da soberania, do poder do Estado. Então, de forma um pouco mais simplificada, o conceito de necropolítica, elaborado pelo Achille Mbembe, ele busca estender e complementar o conceito de biopoder do Foucault e justamente para poder iluminar como, ainda na contemporaneidade, seja em contextos democráticos, a gente ainda vai ter grupos de pessoas que vão ser consideradas como descartáveis, né? Então, a necropolítica ela basicamente vai fazer referência sobre esse poder que o Estado ainda mantém de ditar quem pode viver e de ditar quem deve morrer, né? E ele vai fazer isso por meio de intervenções e de diferentes dispositivos que são criados, né? Que são direcionados aos corpos dessas pessoas que são percebidas por diferentes categorizações e hierarquizações raciais e processos de desumanização como indivíduos que são descartáveis, que são, ali, em certa medida, abjetos ou dissidentes dentro de um dado contexto social. Então, esse conceito do Bembe ele é super importante justamente porque ele permite que a gente consiga e que a gente possa pensar sobre o exercício da violência por meio do Estado e por meio dos agentes do Estado na contemporaneidade. E como, mesmo com as transformações democráticas, a gente ainda vai encontrar grupos sociais que são alvos de política de morte por parte dos estados, né? E isso fica muito claro quando a gente começa a olhar alguns casos concretos, como, por exemplo, o caso da Palestina, mas também o próprio caso aqui no Brasil, da maneira como o Estado brasileiro, historicamente, lidou com as populações originárias, com os povos originários brasileiros, né? Que são povos que, em muitas instâncias, a atuação pública, a atuação dos agentes do Estado, e aqui não só do Estado brasileiro como uma coisa jurídica, mas dos agentes desse Estado, que tomam decisões, que desenham políticas, né? Como a atuação desse Estado, ela não somente marginalizou esses grupos e deixou de atuar de uma forma a proteger os seus direitos, como também imprimiu políticas que exerceram o direito do Estado, dos agentes do Estado, a percepção de que existe esse direito de matar. Então, esse conceito de necropolítica, ele vem ele nos ajuda a observar um pouco esses instrumentos e esses dispositivos estatais que visam, em certa medida, a destruição de alguns grupos. Bom, Luiz, tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Enfim, parece que foi tudo combinado, mas na semana que nós estamos falando do Ainda Estou Aqui, né? Na relembrança importante da ditadura militar, na semana que explode o caso sobre os planos de assassinato, né, por parte de atores do Exército, né, brasileiro. Semana abrir a página de notícias e ver sempre algum escândalo envolvendo a polícia e a ação da polícia, né, nas favelas, eliminação de grupos, assassinato de indígenas, enfim, tudo isso faz parte desse universo que está sendo narrado por esse conceito de neonados, né, como aqueles prioritários pela ação do Estado e que se tornam alvo de uma política de morte, né? Uma política de deixar a pessoa morrer no sentido de não proteger essas pessoas, ou de matar mesmo essas pessoas, eliminar essas pessoas que são vistas, vai dizer o Mbembe em algumas entrevistas, ele salta isso no próprio livro, eles são legitimados, essa morte é legitimada
por um tipo de livro ficcional, ele se concretiza na morte desses grupos, né? O pensamento, então, como você diz, uma narrativa feia da história, né? Dos acontecimentos políticos, sociais, etc, né? E nós vamos explorar ainda construções de diversos tipos de inimigo, mas o elemento racial é o mais frequente na construção desse outro. Então, isso que é importante. Então, pode ser muçulmano, que tem muita relação com o mundo árabe, né? Pode ser o imigrante, nós vamos falar também, mas por isso o conceito de necropolítica, só uma notinha aqui, ele ficou muito forte na pandemia no Brasil, porque foi a crítica às políticas de isolamento social que eram necessárias ali, essa ideia de que não, vamos deixar a economia funcionar, etc. Obviamente a construção desse outro fica um pouco escamoteada, mas claramente o outro é o favelado, né? Onde que é mais difícil? Então, o primeiro bloco, nós abordamos esse livro, que é um ensaio famoso, Necropolítica, talvez o mais famoso aqui no Brasil, mas ele já tem uma obra pesada, que passa de 20 livros, e um outro livro muito importante, que talvez de mais história, mas também com bastante reflexão sociológica e filosófica, mas de mais história, é o Crítica da Razão Negra, que é uma obra dele, talvez uma obra que seria o ponto de partida epistemológico dele, assim, que é para pensar a construção da identidade ou do sujeito racial. É um conceito fundamental da obra que vale a pena a gente explicar. E só uma tintinha assim de saída, antes da gente ouvir a professora Nathalie, porque ele fala o seguinte, que me pegou muito nesse livro, ele fala o seguinte, não existe muito claro o que é o sujeito racial ou a figura do negro. Trata-se de uma construção inacabada e permanente. Tem que ser uma coisa maleável e não bem definida, porque é assim que você vai modelando conforme os interesses de quem domina e de quem explora e de quem subjuga, né? Então, e aí a parte que ele vai falando, por exemplo, quando houve o tráfico dos africanos para a América, esses africanos eles podiam ser escravos, depois eles eram libertos, depois eles eram eles próprios senhores de escravo, depois eles eram bandeirantes, eles eram caçadores de escravos que tinham fugido. Então há múltiplas faces e não há uma fixação do que é ser essa figura, portanto é sempre algo ambivalente, dúbio. E ontem, no Dia da Consciência Negra, viralizou um vídeo de uma mulher da Bahia, negra, falando que não gostava desse negócio de consciência negra, que não existe consciência negra é igual a branca, etc. Ela fazendo a crítica da data e do nome do feriado. Mas não era um vídeo, assim, anti-identidade do negro. Ela falava, eu sou uma mulher preta, mas a gente não está vendo as melhorias materiais que a gente quer. Mas, entende? Era um liquidificador de confusão. Só que, além de tudo, tinha ainda um rescaldo crítico. E é exatamente isso que ele está falando nesse capítulo 1 do livro A Crítica da Razão Negra, que não dá para você definir porque os negros ocupam múltiplas posições numa estrutura que foi feita à sua dor, em nome da sua dor. E aí, essa indefinição é o que está no vídeo dessa mulher e a Nathalie vai ajudar a gente, porque é uma parte importante de pensar as relações sociais a partir da raça. A Crítica da Razão Negra, assim como Necropolítica, são trabalhos fundamentais para a gente entender o pensamento do Achille Mbembe. E são trabalhos que evidenciam esse engajamento do autor com uma discussão pós-colonial, né? Seja acerca do mundo, seja acerca da própria formação do pensamento filosófico. E a relação entre essas obras, né, então, entre Necropolítica e A Crítica da Razão Negra, é que ambas as obras elas vão buscar, em certa medida, trazer uma análise sobre as formas de dominação e exclusão racial que a gente pode observar no mundo contemporâneo. Enquanto
dentro da obra, né, dentro do conceito de necropolítica, ele vai focar muito mais nas práticas de poder que vão determinar, né, quem deve viver e quem deve morrer. Então ele olha um pouco para como esse exercício do poder ainda tem esse braço repressivo, observando justamente como essas hierarquizações raciais que foram construídas ao longo do tempo são importantes para a gente entender quais vão ser os grupos sociais marginalizados dentro de um contexto social, ou mesmo dentro das relações internacionais. Então, enquanto ele faz isso, em A Crítica da Razão Negra, ele vai tentar investigar, ele investiga, né, os fundamentos históricos, filosóficos e epistemológicos do racismo, né, conectando um pouco essa parte mais ideológica da concepção, da formação de uma estrutura racial, com também a parte prática, né, como essa experiência histórica, tanto das populações negras, que foram vitimizadas ao longo da história por conta do racismo, quanto das populações brancas, ocidentais, sobretudo ali no continente europeu, que também se construíram a partir da experiência colonial, né? Então, ele vai trazer um pouco essa preocupação sobre como o racismo, desde o colonialismo, vai construir um sistema global que desumaniza os negros e os reduz a objetos ou mesmo mercadorias quando a gente pensa no histórico da escravidão, né? Então, e dentro da necropolítica, é uma obra que ele busca observar um pouco sobre esse exercício do poder por meio da violência, né? Do poder de decidir quem morre e quem vive. E justamente ele vai colocar a escravidão e o próprio racismo como um elemento central dentro dessa lógica da necropolítica. Ele, em certa medida, com essas duas obras, ele está dialogando com uma série de autores que discutem esse legado do colonialismo, e discutem isso de diversas maneiras, né? Esses legados do colonialismo, não só o legado material do colonialismo, a desigualdade econômica, a estrutura do sistema internacional, mas também esse legado ideológico de existir uma hierarquia racial no âmbito das relações internacionais, que ainda hoje estrutura as relações entre nações e entre indivíduos. E aí nós pedimos, né, para a Nathalie nos ajudar com uma outra leitura, com um acontecimento que a gente tem discutido muito, né, que é essa política migratória norte-americana, né, que tanto chama atenção, já que foi uma das grandes propagandas, né, colocadas em prática por parte do Partido Republicano, né, e Donald Trump, que saíram vencedores, inclusive, dos Estados Unidos, e que vai nos servir de gancho por uma discussão posterior. Mas seria possível, né, analisar esse tipo de problema atual sob as luzes, né, do pensamento do Mbembe? Vamos ouvir a Nathalie, a professora Nathalie vai nos ajudar com essa. O conceito de necropolítica é excepcionalmente contemporâneo. E a gente poderia passar por vários exemplos que nos permitem entender melhor o que o Mbembe estava falando quando ele formula esse conceito. Mas algo que é muito evidente, que demonstra um pouco sobre essa necropolítica, que envolve a capacidade ou o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, talvez seja olhar um pouco para a questão migratória nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que, historicamente, sempre teve que lidar com grandes fluxos migratórios, e nos últimos anos a gente tem observado cada vez mais uma discussão sobre migração nesse país a partir de um enquadramento da segurança e da percepção de que esses imigrantes representam uma ameaça. E isso, esses discursos sobre esse imigrante que chega da América Central, mais recentemente a gente tem observado um fluxo muito grande de haitianos, já que o Haiti se encontra numa situação securitária, política e econômica muito precária. A gente tem observado, então, um discurso muito grande voltado para esses imigrantes, que enquadram esses imigrantes como uma ameaça para a sociedade americana, seja do ponto de vista econômico, de que eles iriam chegar no país e roubar o emprego, que seriam empregos voltados para os americanos, ou do ponto de vista securitário, comparando esses imigrantes sempre no discurso de que eles são criminosos, de que eles têm uma relação ali, de que eles vão chegar
para desestruturar um pouco a sociedade americana, que eles representam uma ameaça. Esses discursos são importantes porque eles vão estar conectados à adoção de uma série de políticas que, quando a gente analisa, a gente percebe que elas priorizam essencialmente a segurança da fronteira, a contenção desses imigrantes, em detrimento da proteção da vida dessas pessoas, né? Então, dentro do enquadramento do imigrante como uma ameaça, a gente percebe que existe por trás disso uma percepção de que a vida daquelas pessoas que estão muitas vezes atravessando a América Central a pé e tentando atravessar a fronteira americana de formas bastante arriscadas, porque vem nessa possibilidade de chegar no território americano uma chance de conseguir condições melhores de vida ou de proteger a sua própria segurança, porque às vezes fogem de situações muito perigosas nos seus países de origem, né? Eles veem a vida dessas pessoas como absolutamente descartáveis. A segurança do Estado, ela vale mais. E aí vale citar um autor de segurança internacional que eu gosto muito, que é o Didier Bigot. O Didier Bigot, ele tem uma concepção de segurança que ajuda a gente a entender essa política migratória americana e como ela se conecta com a necropolítica, em que ele vai dizer que, erroneamente, na segurança internacional, a gente trabalha com o conceito de segurança como se ele fosse sinônimo de sobrevivência. Então, a gente discute a segurança de atores porque esses atores entendem que existem ameaças, né, a eles e, portanto, a gente precisa pensar em medidas para conter essas ameaças e garantir a segurança deles. Ele vai dizer que isso é uma visão errada. Segurança não é o oposto de sobrevivência ou o sinônimo de sobrevivência. Segurança, na verdade, é sinônimo de sacrifício. É sinônimo do que a gente está disposto a abrir mão para garantir essa segurança. Ou melhor, o que a gente sacrifica para garantir essa segurança. E no contexto do Estado americano e da política migratória americana, e o Trump sendo uma versão exacerbada disso, mas ele não está solitário, isso já vem no governo Biden, em outros governos democratas. Nesse contexto, o que a gente percebe para garantir a segurança do território americano, do cidadão americano, eles estão dispostos a sacrificar a vida desses imigrantes que tentam chegar ao país, né? E isso vai ficar evidente por meio das prisões, da separação das famílias, muitas vezes no caso desses aprisionamentos na fronteira, da maneira como eles criminalizam o imigrante, como eles priorizam a construção de um muro, a proteção da vida dessas pessoas que tentam cruzar a fronteira, né? E isso sempre vai ser feito, pautado por meio desses discursos de desumanização do outro e dessa ideia de construção desse outro como uma ameaça, como menos igual a mim. Portanto, você justifica esse tipo de prática e de política. Luiz, uma coisa que eu achei muito legal no que a Nathalie nos explica e que o Mbembe traz nos seus livros, é que a fronteira, a fronteirização é uma espécie de conceito aqui que ele vai trazer, de ideia, né? Que eu nunca tinha pensado sobre, né? Talvez o pessoal das relações internacionais, isso seja uma discussão frequente, né? Mas a fronteira, segundo o Mbembe, é uma ideia que em si parte do princípio que nós não habitamos um lugar em comum, né? Essa ideia de humanização e de um espaço em comum para todos nós. De universalismo, né? Isso. Ele, de saída, é uma ideia de que algumas pessoas não podem entrar em determinado espaço, né? De você construir categorias de pessoas e barrar fluxos indesejados, né? Pessoas que não são bem-vindas naquele local, né? E isso está presente, está muito presente e vai nos servir de gancho, Luiz, para uma outra conversa aqui, que vai estar presente nos livros mais recentes do Mbembe, né? Um livro chamado Brutalismo, por exemplo, fala muito sobre esse tema. E uma entrevista recente, né, que a gente acabou consultando, que ele vai falar que nós estamos vivendo numa era de fim do humanismo, né, de brutalismo e o fim do humanismo, né? Então, vamos aqui captar um pouco a ideia. Por que ele está chamando de brutalismo esse contexto político atual? Porque, enfim, além dessa violência mais óbvia, né, de guerra, de matar as pessoas, enforcar as pessoas, dar tiro nas pessoas, não é só disso que se trata, ele tá usando aqui toda uma estética arquitetônica, né? Existe todo um projeto de país, um projeto de lei, projetos que vão estar nos algoritmos da internet, que vão refinar essa técnica de necropolítica, né? Refinar essa violência por parte do Estado. Então existe controle hoje de natalidade, de saúde, etc. E tudo isso está num mesmo processo que é muito maior do que apenas
o ato do tiro de um soldado contra, sei lá, uma criança palestina, né? Então é uma coisa maior. Esse brutalismo, então, ele vai se perguntar em alguns momentos por que começa a surgir, né, essa criação tão forte de um inimigo ficcional. E como sempre no pensamento dele, são vários fatores, mas o que eu destaco alguns, né? Em determinado momento do livro Brutalismo, ele vai destacar que no norte, Estados Unidos, Europa, existe uma combinação de nostalgia e melancolia, de uma espécie de projeto que não deu certo de humanidade, né? Que não trouxe os ganhos que se prometia no passado, a segurança que se prometia no passado, algo que a gente já discutiu lá atrás, naquele episódio sobre estado nervoso, né? Era algo do tipo, né? Sim. E com isso, o que mais se presencia, na verdade, são pessoas que transferem esse tipo de melancolia para aqueles que estão abaixo deles na hierarquia social, né? Para aqueles que são os grupos que são mais infelizes, que já são despojados da existência moral, vai dizer o Mbembe, despojados de qualquer tipo de riqueza material, direitos, etc. O que existe, na verdade, em vez de culpar o sistema, que é aquele grande culpado da coisa, né, esse sistema, esse capitalismo neoliberal, tão agressivo nas suas propostas, as pessoas culpam aqueles indivíduos que estão abaixo deles na hierarquia, né? E isso está por trás dessa tendência política na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que no Brasil também, talvez, né? Bom... E ele complementa isso, posso dar uma complementadinha? Pode falar, claro. Que ele fala que o futuro é negro nessas regiões, na Europa, nos Estados Unidos, porque à medida em que o colapso se aproxima, né, o colapso ele está dizendo o esgotamento das possibilidades de exploração do capitalismo e as mudanças climáticas, né? À medida em que isso se aproxima, as outras raças e todas as outras culturas vão passar a experimentar o que os negros experimentaram, que é um não lugar, um não horizonte, uma não ideia de futuro, de construção de uma vida sua, né? Então, é uma perspectiva para lá de pessimista, né? E ele vai ressaltar o seguinte, né? E esse projeto neoliberal do lucro, da vitória individual a tudo qualquer custo, né? De forma rápida sempre, né? Super egoísta, egocêntrica, ela nos leva a uma interpretação aqui do fim do humanismo, né? Aquele tipo de moral baseada numa verdade, né? Em virtudes lá da Grécia Antiga, etc. Tudo isso vem perdendo força, né, nas sociedades ocidentais como um todo. Então, ele vai dizer, né, virtudes como cuidado, compaixão, generosidade, vai de mãos dadas com a crença de que ganhar é a única coisa que importa e de que ganhar por qualquer meio necessário é, em última instância, a coisa certa, né? Ou seja, está sendo substituída aqui a coisa, né? Entre pobres. Então, por isso que é tão difícil de se entender hoje, né? Por que classes mais baixas votam tanto a favor do ódio, né? Tá aqui a explicação na leitura do Mbembe, né? De que essa espécie de ideologia do neoliberalismo, ela contaminou tudo, está presente em tudo, e aí vai trazer a previsão dele ainda mais pessimista, que o futuro da política, que é a parte mais legal, eu acho, da coisa política dele, o futuro da política não será entre a esquerda e a direita, entre comunismo e capitalismo, conservadorismo, capitalismo, etc. Né? A disputa que marca o século XXI, a primeira metade, pelo menos, do século XXI, ela se dá entre uma democracia liberal e um capitalismo neoliberal. Né? Democracia liberal aqui como representando mais ou menos uma república que defende o povo, que é uma convenção entre as pessoas, etc., e do capitalismo neoliberal baseado nessa coisa agressiva, nesse brutalismo e nessa ideologia de vitória individual que cada um teria o direito de conquistar. Né? Então, isso, infelizmente, vai na direção de algumas análises que nós fizemos anteriormente, né, Luiz? Em alguns casos de eleições, etc. Né? E mais radicalmente ele coloca, talvez, entre um liberalismo, democracia liberal e um neoliberalismo de quebra dos vínculos comunitários e quase um fascismo, né? É o que está no horizonte dele. Não tem a política pós-luta esquerda e direita enfim, uma defesa, é uma posição defensiva da democracia liberal
e um neoliberalismo dos mais brutos mesmo, assim, que daí é morticínio de trabalhador. E o que nós temos aqui para frente é um negócio curioso aqui no Quebra-Pau. O quebra-pau? Então, o quebra-pau é que existe uma organização chamada BDS, né, que é um tipo de movimento social liderado por palestinos, que defende uma ação não violenta, mas de boicote, né, contra Israel, o Estado de Israel. E o parlamento alemão, em 2019, aprovou uma resolução rotulando o BDS de antissemita, né? E ainda que acabava condenando todas as pessoas que apoiassem o movimento, que doassem para o movimento, etc., né? E em determinado momento, né, esse BDS iria participar de uma espécie de um evento, né, público, que o Mbembe tinha sido convidado. Mas o Mbembe também, ele começou a ser criticado dentro do parlamento por outros pensadores, etc., do local ali, que diziam que ele era também uma pessoa antissemita, porque o Mbembe, em alguns momentos de 2 livros, né, ele traça paralelos entre a política separatista de Israel com o apartheid na África do Sul, né? Então, por causa dessa obra toda, né, desses argumentos que são totalmente plausíveis, né? De fato, Sim, pelos total. dados que nós recebemos, o Mbembe foi acusado de ser antissemita, enfim, né? Uma atuação dos judeus na Alemanha, né? E também do Estado de Israel, né? Contra Mas isso. é uma doideira, né, rapaz? Se alguém falar uma das maiores atrocidades que aconteceu na história humana foi o Holocausto, ou o que está acontecendo em Gaza, e um negro fala, não, a escravidão foi pior ou idêntico, não existe idêntico, mas semelhante, Sim. ele já é acusado de antissemitismo. É uma doideira, né? É uma doideira. Então, Alessandro, nós agora estamos caminhando para o finalmente do episódio 130, que contou com a participação da professora Nathalie Hoff, a quem a gente manda um abraço de agradecimento. Também vamos deixar o artigo dela, que ela usa esse autor e outros autores para vocês consultarem se quiserem. E agora nós temos comentários, história de querência. Tem uma coisa aqui que eu quero ouvir de você. Que história de querência? Acho que não é de querência, esses comentários Não. de familiares. O que nós temos aqui? Que Não, novidade é essa? Que show da Porque, Xuxa. cara, eu vou acabar entregando, né, familiar, mas enfim, não importa. Mas, cara, a melhor coisa que. Aqui, o Maldita Politicagem é um conteúdo para queimar a própria família, é isso? Né, então, se alguém ouvir lá, fudeu, né? Mas, cara, eu me lembrei, a primeira coisa que me lembrou, lendo, ouvindo sobre o Achille Mbembe, essas ideias de necropolítica e dessa espécie de desumanização de alguns grupos, cara, era os comentários que eu ouvia quando era criança dos meus tios e do meu pai assistindo o Jornal Nacional, assim, né? Porque era muito explícito, né? E quando eu era criança eu não entendia muito bem, né? Eu ficava meio, porra, mas por quê? Aquela coisa assim, ó, 2 indivíduos foram assassinados em ação policial, etc. Assassinados não, né? Acabaram morrendo, né? Em ação policial. Aparecem os caras, né? Com frequência pareciam pessoas negras, né? E aí eu ouvia o seguinte comentário em muitos casos, né? Olha a cara de bandido do cidadão também. Cara, e aí se aparecesse qualquer tipo de pessoa branca, não seria esse comentário. Parece tosco o exemplo, mas é muito simples mesmo, assim, para as pessoas que ouvem. As pessoas sempre vão levar isso. Eu não sei se hoje em dia teriam coragem de fazer. Eu acho que sim, ainda assim, né? Ainda sim. Mas se não tem coragem, pensam assim, né? Olha a cara de bandido também. Certeza que esse enfim, fez alguma coisa para merecer esse tipo de fim, né? Então, para os alunos que vão ouvir aí, né? Os alunos ouvem a gente, Luiz, inclusive tem que citar eles no próximo episódio, que tá longo esse já, mas esses comentários de família, comentário do tiozão é sempre perigoso, né? Eu tenho uma historinha que não é minha, na verdade é uma recomendação que ilustra bastante da obra dele. Na verdade é o diálogo indireto, né? Porque as coisas estão muito distantes no tempo, mas tem um filme de 1969, aqui vou gastar japonês,
que se Ah, chama Queimada, que é de um cineasta italiano chamado Gillo Pontecorvo, aquela geração de nossa senhora, que cara geração de intelectual demais. cineastas do Você realismo. assistiu isso daí Para, num gente, cinema, deixa eu no falar, cinema, no deixa eu cinema, falar. aquele cinema de rua lá em Querência, né? Com a praça na frente, coisa intelectual Deixa total. eu falar. Gillo Pontecorvo, que é uma leva de cineastas, são tal do realismo italiano, vários deles eram do Partido Comunista, chama Queimada, que é um puta filme, bicho. Nossa, que filme brutal. E conta a história da Revolução da Independência do Haiti, que é muito tematizada na obra, em particular nessa crítica da razão negra do Bembe. E, puta, não vou adentrar aqui no filme, mas a vontade é grande, porque é um filme que mostra muito essas contradições, ambiguidades que são decorrentes do que o racismo e a escravidão engendram. Então é um filme muito bom, vale a pena. Queimada, 1969, Gillo Pontecorvo. E, ô Luiz, nós vamos comentar, você quer comentar dos acontecimentos essa semana? Você falou que Não, tinha a grande muita coisa para questão, descascar. Alessandra, a grande questão que está posta agora é como que vai ser o desenrolar, né? Porque a gente ficou bastante tempo aí, já vai dar dia 8 de janeiro, que se aproxima, um mês e pouco, vão dar 2 anos, né? Então foram 2 anos de investigação, existem acho que 200 e tantos presos, mais os bagrinhos, né, que são a galera que foi para a rua, e agora, finalmente, a cúpula. 37, momento muito esperado, mais esperado que a disputa pelo Oscar do ano que vem, mais esperado do que qualquer escalação da seleção brasileira de todos os tempos. Né? Foi uma espera muito grande, e a internet ficou virada no anarquia hoje, e agora a gente fica esperando quem que vai ser indiciado finalmente. Indiciado não, o indiciamento foi hoje, e agora vem a denúncia do Ministério Público Federal para começar o julgamento. Vai demorar, e o bolão é esse. A gente já estava debatendo em alguns grupos, e quanto tempo? Não vai ser até 2026, provavelmente vai demorar mais. O Mensalão demorou 7 anos para julgar, né? Então essa ação pode demorar. Acho que eles vão acelerar um pouco, mas pelo menos uns 2, 3, 4 anos vai rolar. Então tem muito ainda para esperar, mas não deixa de ser uma edição de colecionador do Jornal Nacional na data de 21/11/2024. Cara, E a luta de gosto? Fala o que você ia falar. Não, Tá luta de gosto. Eu vou esperar acontecer alguma coisa. Eu tenho medo de verdade. Eu tenho medo de executar esse Cid aí, cara. De alguma forma. Ele tá preso. O cara ele tá condenado, né? Ou ele fica preso a vida inteira, ou ele tá condenado. Japonês, mas ele escondeu muito leite. Escondeu, mas ele não contou a conversa na casa do Braga Neto. Quase que ele perde. Só que hoje ele confirmou que o Xandão chamou ele, volta aqui. Mas eu não acho que ele tá entregando tudo, mas eu acho que ele é a mina de ouro do negócio ali, né? Mas agora ele é o elo de tudo na coisa, né, cara? Tem mais generais, tem mais um general e outros 2 militares presos, que vão trazer novidadezinhas. Se bem que a investigação acabou, né? Só se depois o Ministério Público Federal pedir outras oitivas. Mas eu ia falar uma coisa. Disse que o Mauro Cid é muito querido pela cúpula militar. Tipo assim, ele não é mais, ninguém fala mais que é amigo dele, mas o bastidor diz que ele é muito querido e tal. Quem falei isso é a Mônica Bergamo. Vamos à luta de gosto, Alessandro. Você preparou. Vamos. Você que tá por dentro do cinema, fala aí o que. Luiz, eu fiquei de verdade muito feliz de assistir o Ainda Estou Aqui, filmaço mesmo, né? Um filme importante, ainda mais no contexto que nós vivemos hoje, traz uma série de reflexões importantes, né? Sobre justamente, né, esse estado do autoritarismo brasileiro, né? Tem tudo a ver também com o tema de hoje aqui, né? Então, Ainda Estou Aqui, a atuação da Fernanda Torres, sensacional, né? Pô, então eu recomendo aqui primeiro, mas é lógico, né? Eu vou perguntar vou dizer qual eu prefiro, mas está totalmente condicionado com a semana, né? Você me pegou no contrapé, porque eu não fui ver ainda. Agora ficou ruim. Mas o 1985, Argentina 1985, eu acho que forma uma dupla de novos filmes clássicos aqui que tematizam, né? A ditadura na América Latina, né? Na Argentina, 1985, Ainda Estou Aqui no Brasil. Então, o luta de gosto, né, não vai ser uma luta de fato, porque você não consegue responder, né, Luiz? Mas
fica aqui essa dor. Pra quem ainda não assistiu, não pode assistir. Abre o seu coração, Alessandro. Abre o seu coração. Ah, cara, eu preferi o Ainda Estou Aqui, mas eu acho que eu tô condicionado por essa... Porque eu assisti agora há pouco, pelo contexto, etc. Você se emocionou? Chorou um pouquinho? Cara, não é um filme de da frieza, fazer a gente chorar. Frieza nipônica, você não chorou. É um filme de fazer a gente ficar com engoliu seco, assim, sabe? Um buraco na garganta, assim, dá uma tristeza esquisita, assim. Não é bem emoção, assim, que dá uma tristeza mesmo. Então assistam os dois, né? Eu vou assistir sábado e vou falar pra vocês semana que vem, pra todo mundo. Porque eu dei uma chorada no 1985, e daí eu vou trazer as informações lacrimejantes da minha impressão do filme no final de semana e trago semana que vem para vocês. Aliás, nós estamos preparando outros episódios dessa temática do autoritarismo, mas também das questões raciais, e nós vamos trazer um bombástico logo com um entrevistado novo para vocês aqui. É isso então, Dominguinho? É isso, vamos agradecer a quem escuta até o final e a campanha de financiamento. Se você gosta do nosso conteúdo, entre no apoia.se/maldita politicagem e deixe uma contribuição, que isso ajuda a melhorar a parafernália técnica e, eventualmente, ampliar o projeto, pensar na transcrição dos roteiros para deixar disponível para os doadores online e aquilo outro que vocês possam querer mais. Falem aí o que mais vocês gostariam de ter do ponto de vista da nossa produção de material, de conteúdo, para os ouvintes e para os colaboradores do Maldita Politicagem, e mandar um abraço para todos, para quem mandou as mensagens carinhosas, e para você, Alessandro, um abração. Um abraço, Luiz, abraço, galera. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.